meu coração e deixo assim a luz entrar. Se faço o evangelho em meu lar, me sinto bem perto de ti. Mesmo em meio à aflição, tua consolação vem nos trazer. Se abro uma página ao acaso, o esclarecimento vem de ti. Uma luz forte que irradia e nos faz compreender que precisamos nos fortalecer a cada dia. Irmãos são atraídos pela nossa energia, e que o nosso lar seja um ponto de luz, onde possamos sempre aprender e acolher com todo amor nossos irmãos para estudar o Evangelho de Jesus. Não há nada melhor que poder sentir o teu amor em nosso ser, a nos guiar, a nos proteger. Como é bom poder praticar o Evangelho no lar e acolher nossos irmãos que só precisam dessa luz para enxergar que o caminho é Jesus. Precisamos nos fortalecer a cada dia. Irmãos são atraídos pela nossa energia, e que o nosso lar seja um ponto de luz, onde possamos sempre aprender e acolher com todo amor nossos irmãos para estudar o Evangelho de Jesus. Não há nada melhor que poder sentir o teu amor em nosso ser, a nos guiar, a nos proteger. Como é bom poder praticar o Evangelho no lar e acolher nossos irmãos que só precisam dessa luz para enxergar que o caminho é Jesus. Não há nada melhor que poder sentir o teu amor em nosso ser, a nos guiar, a nos proteger. Como é bom poder praticar o Evangelho no lar e acolher nossos irmãos que só precisam dessa luz para enxergar que o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Então, estamos no caminho. Estamos hoje completando 58 dias de Evangelho no Lar virtual, aqui da Cruzada dos Militares Espíritas de Natal. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho desse domingo. Que alegria! Eu me chamo Tânia Soares e estou aqui muito feliz de poder participar com vocês de mais um dia de Evangelho no Lar. Esse Evangelho que nos traz força para enfrentar os dias, para enfrentar as notícias que estamos recebendo nos noticiários, para enfrentar todas as dificuldades que temos, porque nós estamos num plano de provas
e expiações. Então, teremos notícias e situações ruins. Ninguém nunca disse que seria fácil. Apenas com Jesus é um pouco mais leve. Um pouco não, muito mais leve. Quando estamos com Jesus, temos a proteção divina, a proteção dos espíritos, dos nossos anjos guardiões, que nos ajudam, nos fortalecem, nos dão força e esperança, que os dias vão melhorar. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e pela confiança que a espiritualidade tem em cada um de nós, que nos deixa à frente dos trabalhos, ajudando uns aos outros. E eu me sinto grata de poder hoje ser dessa família, desses cruzadeiros de coração, dessa família que muito me ajudou, essa casa de amparo, de auxílio, que só me dá orgulho, que só me dá alegria. Vocês recebam o meu abraço virtual, mesmo que virtual, o meu abraço fraterno, onde quer que você esteja. Nesse momento, eu envio o meu coração a cada um. Imaginem o que cada um de nós vamos receber da espiritualidade na assistência de hoje. Muita bênção e muito amor. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês que estão aí no nosso chat. Agradeço imensamente aos nossos parceiros que transmitem e retransmitem as nossas atividades. TV Seridó Espírita, no canal, que sempre nos ajuda a divulgar. TV Secal, lá em Florianópolis. TV 7 e Rádio Web Portal da Luz. São nossos parceiros. Meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso Evangelho. Mais um Evangelho no lar virtual da Cruzada dos Militares Espíritas de Natal. Já está aí marcando presença Verônica Moura, obrigada, Anelma Carneiro. Fiéis e pontuais no nosso Evangelho. Cléo Fonseca, amigo, parceiro, querido também do nosso Evangelho, lá de Recife. Um beijo carinhoso para você, meu irmão, meu amigo, querido. Fernando Marcelino, Gorete Lima, um abraço para você também, minha querida. Muito obrigada por seu carinho conosco e em especial comigo, sempre carinhosa comigo. Laíse, Marcele, muito obrigada pela presença. Seja bem-vinda ao nosso Evangelho. Fátima Búfalo também está no nosso Evangelho. Francisco de Assis, sempre presente, não é, Francisco? Participante nos nossos evangelhos, comentários e sempre atuante. Obrigada também, Tereza, Cristina, Paz e Luz, Ana Lúcia, que é a minha mãe, maravilhosa, lindona, que está aí no Evangelho também, marcando presença. Também está aí Tânia Maria. Paulo Vieira é outro queridão. Esse é mesmo, como diria lá em nós, mesmo que um pai para mim. É um pai lindão, tio que eu amo e também participa de todos os nossos eventos. É um cruzadeiro de coração, né? Seja bem-vindo também, tio Paulo. Fredson também está aí. Fredson, Francimar e o nosso filho Lucas marcando presença. Olha que maravilha, que alegria. Nós temos hoje aqui a presença também pontualíssima e amorosa da nossa querida trabalhadora, Fernanda Gondim, que está aqui, ó, já na nossa janelinha virtual, trabalhadora de todas as horas. E essa daí não nos deixa faltar de jeito maneira. Seja bem-vinda, Fernanda. Boa noite para todo mundo, boa noite, Taninha. Né, nós somos, né? Nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Isso. Então tem que estar ali sempre a postos. Verdade. Chegou também aqui Cleonice Vieira, linda, maravilhosa, que eu quero bem, que amo. Uma mãe também que a espiritualidade permitiu que viesse pertinho de mim. E a todos vocês, o nosso carinho, o nosso amor, porque vamos dar início
ao nosso evangelho de hoje. E hoje eu estou tão feliz, apesar de tantas notícias ainda ruins, eu estou tão feliz, eu acho que é a presença do meu guia espiritual, porque eu estou completamente feliz, Fernandinha, e vou cantar. Vou Tudo bem. cantar porque eu sou mais feliz ainda quando eu canto. Vou cantar para fazer o exórdio, para a gente iniciar os trabalhos. E também não esqueçam a água fluidificada, hein? Copinho de água fluidificada. Eu estou tão feliz que eu coloquei foi uma garrafa toda. Trouxe o copo não, trouxe a garrafa todinha, 1,5 litro para fluidificar e a gente distribuir aqui para pessoal de rua e os vizinhos. E é uma medicação que a espiritualidade nos traz. A água fluidificada é uma medicação espiritual que precisamos todos nós dela. Eu vou colocar aqui o microfone de Fernandinha silenciado só para que não fique dando bate-bola na hora de cantar, tá bom? Priscila, Luana, seja bem-vinda também ao nosso evangelho. Vamos começar. Fernandinha, fique por aí, viu? Vou colocar uma musiquinha aqui para a gente cantar, fazendo como exórdio da nossa prece. Imaginem aí você o que seria. Gratidão ao nosso mentor espiritual da nossa casa, incansável, Capitão Maurício. A mão que se estende ao irmão que sofre na angústia e na dor, os braços não se cruzarão frente aos problemas que nessa vida vem nos afligir. A casa que acolhe com amor e mostra o caminho da luz. Irmãos reunidos por meio da fé, eternos soldados do Cristo Jesus, assim como fez nosso capitão, que em meio à batalha não renunciou, morreu por amor ao Filho de Deus, exemplo maior. Maurício nos deu, se agora estamos aqui, soldados que somos também, devemos seguir a nossa missão, cruzadeiros de coração. Venha também, me dê a mão nessa corrente pelo bem. Venha ajudar nossos irmãos que só precisam de amor, a suportar a dor, sendo encarnados ou não, nesse ponto de luz, mostrar a direção. Casa fraterna, nosso lar, nossa cruzada militar. Nossa missão é ajudar e propagar o bem, não importando a quem. Em nome de Jesus, somos exército guiados por tua luz. Venha também, me dê a mão nessa corrente pelo bem. Venha ajudar nossos irmãos que só precisam de amor, a suportar a dor, sendo encarnados ou não, nesse ponto de luz, mostrar a direção. Casa fraterna, nosso lar, nossa cruzada militar. Nossa missão é ajudar, não importando a quem. Em nome de Jesus, somos exército guiados por tua luz. Somos exército guiados por tua luz. Somos exército guiados por tua luz.
Eita, é muita emoção, minha gente. Muita emoção. Cantar o hino da cruzada é como um vídeo que vai passando de todos os trabalhos, de todas as assistências, de todas as pessoas que buscaram ajuda, não só as pessoas espíritas, de todas as religiões, de todos os lugares possíveis. E isso vem na nossa mente com muita emoção, porque é muito difícil o que vem acontecendo nos dias de hoje, e a gente não tem muita expectativa no quesito de noticiários, terrenalmente falando, né, Fernanda? Não sei falar bonito como você, mas espiritualmente a gente se enche de esperança, e por isso que eu me emociono, porque quando a gente tem a presença do nosso guia em nossa vida, a gente sente essa alegria que eu estou hoje, apesar da emoção e do início do choro, que foi contido, graças a Deus, para não esculhambar a música. Mas a gente sabe que a espiritualidade vai estar do nosso lado, aconteça o que acontecer, né? Então, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Não esqueçam a água fluidificada. Nós vamos dar continuidade hoje a um capítulo que eu acho que encerra hoje, né, Fernanda? Pronto, esse capítulo encerrando hoje, encerra hoje o mês também de junho, de maio, e vamos iniciar junho já a todo vapor, com a programação linda também para a Cruzada e também convidados maravilhosos no Evangelho. Compartilhem aí o nosso Evangelho. Quem está no Facebook pode deixar o joinha. Quem está aí no YouTube, nos canais parceiros, podem compartilhar, convidar os amigos, para que quanto mais energia positiva a gente emanar, melhor para assistir aqueles espíritos que estão desencarnando por Covid, que é a todo minuto. Então a espiritualidade nos pede para que a gente possa se concentrar ainda mais na prece final, na prece de encerramento do nosso Evangelho, para assistir e ajudar esses irmãos que estão em desencarnes por Covid a todo minuto, porque é uma agonia muito grande e a espiritualidade trabalha e muito, né, para que eles sejam assistidos. Obrigada, Mendes Aldemir, né, que também está aí em Santo André, né, e tem um Coronel Edson Sardano, palestrante espírita. Que maravilha! Seja bem-vindo, Sofia também, Sofia Tavares, e Carmelita também está aí no nosso Evangelho. Vocês vão ficar agora, sem mais delongas, com Fernandinha, que vai fazer a explanação do nosso Evangelho de hoje. Obrigada, Taninha, mais uma vez, boa noite. Como Taninha bem falou, esse capítulo é um capítulo importantíssimo, porque a gente está estudando as bem-aventuranças, né? Que é lá do Sermão do Monte, que, como o Gandhi já falou, podiam sumir todos os textos do universo. Se só ficasse o Sermão do Monte, já tudo da literatura mundial já estaria ali, de tanto aprendizado que tem nesse sermão. E esse capítulo 9 que a gente encerra hoje, justamente é o Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, né? A primeira passagem que está lá nesse capítulo é: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Tamanha a importância da brandura e da pacificidade de coração, né? E o que a gente vai estudar hoje é o oposto disso. A gente vai estudar a cólera, que está lá, são duas comunicações que estão na parte de instrução dos espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são duas comunicações de dois espíritos diferentes, conversando um pouquinho sobre a cólera. Mas só antes de entrar aqui no tema, Taninha falou uma coisa muito importante da assistência espiritual que é realizada durante esse Evangelho. Então, muitas vezes a gente não lembra disso enquanto a gente está aqui assistindo. A gente se coloca muitas vezes como passivo, né? Eu não porque eu estou aqui falando, Taninha não porque está cantando aqui com a voz dela. Mas quando a gente está assistindo uma palestra, um evangelho ou alguma coisa assim, a gente se coloca muitas vezes numa posição passiva, e não é, né? Esse momento é um momento de uma assistência espiritual que a gente não consegue ver,
mas a gente consegue ao longo do tempo sentir no nosso lar a mudança de vibração, fluídica, e muitas vezes a gente não sente no nosso lar, a gente está auxiliando vizinhos, enfim, como a música que a gente sempre usa, né, de Taninha, para abrir, que o Evangelho do Lar é uma centelha de luz, e isso se expande ao nosso redor. Então a assistência espiritual nesse momento é muito importante, é uma das coisas mais importantes, por isso que é importante ter água fluidificada, é importante se concentrar, principalmente no momento da prece final. Isso aqui é uma grande oportunidade de melhora pessoal e de auxílio aos irmãos que estão desencarnando por Covid, diretamente e indiretamente também, né? Porque tem pessoas que estão desencarnando por Covid, pela doença Covid, mas tem muitas outras coisas envolvidas, né? Outras doenças que estão envolvidas aí, depressão e tantas coisas que a gente vem falando ao longo do tempo relacionadas indiretamente ao Covid, né? Então isso é importante também a gente se lembrar. Mas voltando aqui para o nosso estudo do Evangelho de hoje, a gente vai estudar a cólera, né? Nessas duas comunicações desses dois espíritos. E a primeira coisa que eu vou trazer para a gente entender no dicionário o que é que está escrito lá, né? O que é a cólera? Para a gente entender bem o que é esse sentimento que a gente vai estudar hoje. Então, o dicionário está lá escrito que a cólera é um sentimento de violenta oposição contra o que molesta ou prejudica. Ira. Então, a cólera é uma raiva muito acima da média. Uma raiva, tipo, o ponto mais alto da raiva é a cólera, né? Então, é o extremo oposto da brandura de coração, né? Porque o brando, verdadeiramente brando, ele não vai conseguir ter essa cólera, né? Ele não vai conseguir ser um colérico. Então, a gente vai estudar o oposto do que a gente, da forma de como devemos agir, né? E aí eu vou trazendo o que tá as instruções desses espíritos e a gente vai discutindo um pouquinho com relação a isso. Então, a primeira comunicação ela foi dada em Bordeaux, em 1863, por um espírito que assinou um espírito protetor, e ele fala: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Né? Aquele momento que a gente se entrega à cólera, muitas vezes até nesse orgulho de nos julgarmos mais do que somos. Quantas vezes nós já ouvimos a frase, né? Você sabe com quem você está falando? Né? A gente se julgando mais importante do que o que é, né? E aí ele segue dizendo aqui: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto. Então, esse espírito protetor está colocando a cólera como uma demência passageira. É como se a gente perdesse a razão naquele momento, a razão em termos de consciência, de entendimento, né? E aí esses acessos de demência nos assemelham ao bruto, porque a gente sabe que uma coisa que nos diferencia dos animais é a gente ter consciência dos nossos atos e poder domá-los, né? Assim, teoricamente, a gente deveria conter os nossos impulsos, coisas que os animais irracionais não fazem. Então, na hora que a gente se deixa tomar por esses acessos de cólera que nos causam essa demência passageira, a gente está se assemelhando ao bruto, né? E aí ele segue dizendo, né? Fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com orgulho ferido. Então, no cerne, no ponto principal daquele acesso de cólera que nós temos, está o orgulho ferido. Né? Se a gente for estudar por quê, a gente vai sempre achar uma pontinha de orgulho ferido ali. Né? Que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos devem se dobrar.
Então, até aquele momento de impaciência que a gente começa a ficar agoniado, muitas vezes se originam dessas contrariedades que são infantis, porque a gente denota muita importância para nós mesmos, achando que os outros devem se dobrar a nós, achando às vezes que o mundo gira ao redor do nosso umbigo e que os nossos problemas, os nossos sentimentos, as nossas coisas são maiores que os dos outros. E aí uma coisa que é importante, uma coisa que nos faz ver que não somos tão importantes assim, quando a gente se coloca numa atitude de servir ao outro, de ouvir o outro, a gente começa a perceber que existem problemas muito maiores do que os nossos ao nosso redor, que muitas vezes aquela pessoa nem está se deixando levar por aqueles momentos de cólera, e você começa a comparar atitudes. Por isso que é importante a gente estar sempre nessa atitude de servir, né? Como a gente falou no começo do Evangelho hoje. Somos os obreiros, né? Os trabalhadores da última hora. Então a gente tem que estar sempre a postos, né? É nisso que essa mudança de pensamento, paradigma que o Evangelho vai fazendo com a gente. E ele traz uma lembrança aqui, esse espírito protetor, que eu achei fundamental. Ele diz: se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Quantas vezes naquele momento de cólera nós fazemos muito mal a nós mesmos? Quantas pessoas já não desencarnaram por uma raiva assim muito grande, tiveram um infarto de uma raiva tão grande que infartou e foi a óbito. Então, a primeira pessoa mais prejudicada foi si próprio, né? Alterou a saúde, comprometeu até a vida por aquela demência súbita e passageira, né? De você não conseguir controlar os seus arroubos de raiva, né? Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem um coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama. Então, se você parar para pensar que aquela sua atitude brusca, aquela sua atitude de cólera vai fazer, mesmo que você não tenha essa sensação de que não vai me fazer mal, porque muitos momentos a gente pensa, se eu não colocar para fora aquela raiva, aquele negócio, eu vou explodir, então vou colocar para fora aquele sentimento que está dentro de mim. Mas se você parar para pensar, você pode colocar esse sentimento para fora, não estou dizendo que a pessoa tem que guardar isso para si, mas você pode colocar isso para fora de uma forma comedida e controlada e não nessa explosão de raiva, né? Porque só o momento da explosão, além de ele tirar a razão, como ele coloca aqui, né? Ele ainda faz sofrer os que estão ao seu redor. Faz sofrer as pessoas a quem mais amamos, que são os que nos cercam. Então é extremamente importante o cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas que estão ao nosso redor, né? E aí, mais uma vez, é um motivo de orgulho, né? Que você está achando ali que o problema é só seu, que eu tenho que explodir, né? E pronto, quem quiser que segure. E não é assim, né? Ele ainda segue dizendo: e que pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Nesses momentos de uma fúria intensa, né, desse sentimento que você sai de si, você pode, às vezes, cometer um ato que vai marcar para sempre, dali para frente, toda a sua existência, que vai mudar a sua existência, o rumo dela. Então, é muito importante que a gente aprenda a ser brando e pacífico. É isso que esse capítulo fala o tempo inteiro. Que a gente não tenha esses acessos de fúria e de raiva que a cólera nos traz. E aí ele segue dizendo que, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração. Não é porque a gente tem esses momentos de cólera que todas as qualidades que temos vão ser excluídas. Não é, a gente conhece várias pessoas, todo mundo tem uma história para contar de alguém que é bacana, gente boa e tudo, mas que tem aquelas explosões que a pessoa nem se reconhece, né? Nem reconhece o outro naquelas explosões. Então não vai excluir. Porém, ele lembra aqui, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal, porque se naquele momento você não consegue se controlar o seu instinto irracível, você pode praticar um ato de loucura naquele momento. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para dominar. Então a gente tem que se esforçar,
para dominar. Kardec já disse, né, quando você vai conhecer o verdadeiro espírita, aquele que tenta domar as suas más paixões. É o perfeito? O espírita vai ser aquela pessoa perfeita? Não, mas você vai reconhecer o verdadeiro espírita no momento que ele está tentando domar. Então você reconhece o erro e tenta domar. E você vai cair de novo, aí você tenta domar de novo. É sempre um ciclo, até a gente dominar aquela paixão e não se deixar mais acometer por ela. Mas até lá a gente tem que se esforçar para dominar. E ele faz, inclusive, um chamamento aos espíritas quando ele diz: o espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo. Então, mais uma vez no Evangelho, ele coloca como nós espíritas ainda mais responsáveis, porque a gente sabe que a quem mais é dado, mais será cobrado. E a nós espíritas, com o conhecimento que temos, com o contato que temos com o Evangelho, nos é muito dado. Então a gente vai ser cobrado. Então ele está dizendo aqui, é concitado por outro motivo, além desse, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um acesso de cólera é contrário à caridade. Você não está sendo caridoso, pelo contrário, você não está exercendo a humildade na hora que você tem um acesso de cólera. Você, pelo contrário, está trazendo o mundo todo para si. Como se você realmente fosse o centro do mundo e a pessoa mais importante do universo naquele momento, porque, né, você. E não é assim. Então, essa primeira mensagem aqui desse espírito protetor, ele já traz nuances da cólera, que muitas vezes a gente tem esses acessos e a gente não consegue nem raciocinar o quão ruim é, né? Às vezes a pessoa tem um acesso de cólera desse e tem até uma ressaca moral depois, né? Por que essa ressaca moral tá lá? Porque a gente sabe que é uma atitude errada, né? Que não é caridosa nem humilde. E aí a segunda mensagem, que está lá no Evangelho, no tocante a esse assunto, é uma mensagem de Hahnemann, que também foi dada em 1863, em Paris, né? Essa foi em Paris, e que ele traz outras coisas importantes com relação à cólera, outros pontos que a outra mensagem não lembra. Ele começa dizendo: segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Então, muitas vezes a gente diz: não, eu tenho um defeito tal e não quero ter não. Mas no fundo, duas coisas acontecem. Ou a pessoa entende que tem que ter muita perseverança e muita vontade para vencer aquilo ali, ou querendo ou não, você se compraz naquele defeito por ganhos secundários. Às vezes você chama mais atenção de alguém que você quer chamar atenção por causa daquele defeito que você tem, e aí, se você é afeito a ter acessos de cólera, as pessoas ao seu redor, pode ver se não é assim que acontece. As pessoas ao seu redor, sabendo que você é afeito a ter aqueles acessos de cólera, elas tentam lhe poupar de ter esses acessos. E aí muitas vezes elas ficam pisando em ovos, né? A palavra é bem essa, quando vão lidar com uma pessoa afeita à cólera, porque sabe que se fizer qualquer coisinha errada ali, qualquer coisa que saia do combinado do que aquele colérico quer, vai ter um acesso de cólera. Então, muitas vezes, para poupar-se e poupar o outro dessas situações, as pessoas se distanciam ou agem diferente, enfim, pisam em ovos. Então, é um ganho secundário que esse defeito gera, né? Então, às vezes não é nem consciente isso. Não é nem consciente do colérico, né? De que ele está tendo esse ganho secundário. Mas muitas vezes ele sabe que ele vai dar igual criança pequena, né? Quando quer uma coisa, chora, grita, esperneia, e a mãe cansa e dá. Porque sabe que não vai parar aquele ataque de birra, não vai parar. Então a gente pode comparar uma atitude dessa, a cólera em si, com a birra infantil, né? E aí gera esses ganhos secundários, mas que na verdade nada mais é do que uma atitude infantil, né? Contrária à humildade e à caridade, como o Espírito Protetor lembrou. E aí ele diz: é assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento,
Todo mundo já tem história dessa para contar. Ai, desculpa, é porque eu sou assim mesmo, quando eu vejo eu saí de mim. Né? Bota a culpa no temperamento, é porque vem um calor em mim, vem de mim, e coloca a culpa no temperamento. E aí ele lembra bem que ele diz, em vez de se confessar culpado, lança a culpa no seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Então, você não assume em si a culpa, joga para o terceiro para o seu temperamento. O que você está dizendo aqui? A carne é fraca, né? A carne é fraca. Eu agi assim porque é culpa do meu temperamento, então minha carne é fraca. Só que não, né? Só que não. E aí, Kardec fala na Revista Espírita, até no tocante com essa questão da carne é fraca, ele diz: lançar a culpa de suas más ações à fraqueza da carne não é, portanto, senão um subterfúgio para escapar da responsabilidade. Na hora que você diz que você pensa que é culpa do seu temperamento, esses acessos que você tem, e diz que a carne é fraca, até para outras atitudes erradas que a gente toma na vida, que a gente sabe que toma, e diz que a carne é fraca, é só você estar escapando da responsabilidade, mais uma vez jogando para terceiro uma culpa que é sua. Não vou colocar nem a palavra culpa, que acaba sendo pesado, mas a responsabilidade que é sua. Então não é um subterfúgio. É mais uma vez culpa do nosso orgulho e da nossa imaturidade, né? Esse tipo de atitude. E aí Kardec lembra que a carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade por todos os seus atos. A carne não tem pensamento nem vontade, nunca prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e desejante. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes a seus instintos. Como um artista imprime a sua obra, o material, o cunho do seu gênio. Então, não é a carne que é fraca, é meu espírito que é fraco. Então, se eu estou tendo atitude A, B e C, não é a culpa do meu temperamento, nem da minha carne que é fraca, é culpa minha mesmo. Eu, como espírito, que controlo aquela matéria. É como um cavalo. O espírito é o domador do cavalo e o cavalo é a nossa carne, digamos assim. É nossa matéria. Então, se o cavalo sair correndo desembestado, é porque o domador não sabe domar, né? E não é culpa do cavalo em si, ele não tem a vontade em si. E na questão 846 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta também, querendo esclarecer essa questão, ele diz: sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo, então quer dizer que realmente tudo é culpa do espírito, a gente está aqui sob o jugo da matéria, mas então o organismo em si não exerce influência ali? E aí Kardec diz: e se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Então, porque todos sabemos que temos o livre-arbítrio, né? E então quer dizer que se no acesso desse de cólera é minha carne que está tomando de conta, né? Então, cadê o livre-arbítrio? Para onde ele foi nesse momento, né? E aí os espíritos dizem: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria que pode embaraçar-lhe as manifestações, porque o nosso espírito está preso, é como se ele tivesse num claustro, né? A gente está preso aqui na matéria. A gente sabe que quando desencarnam, até no desdobramento do som, livre da matéria, a gente tem um contato maior, mais amplo, né? Aí os espíritos seguem explicando. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade, né? É o espírito pensante que dá a faculdade, não o instrumento. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem um instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe o dá. Não são seus órgãos que lhe o dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nutrifica o seu pensamento só para se ocupar com a matéria. É aquela intelectualidade vazia de moralidade, né? Não serve.
É só preocupar a matéria e não traz melhora nenhuma, pelo contrário, se torna até muito perigosa. Pois que não cuida mais de se prevenir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Então, qual é a coisa? O corpo em si, ele é um instrumento. Então, imagine como um violão, né? Se colocar o violão na minha mão, o violão ele tá lá e ele dá o som do violão. Você escuta o som do violão, você sabe que é o som do violão. Coloca o violão na minha mão, ele não vai fazer nada, porque eu não sei. Mas se colocar o violão na mão de Alisson, aí, né, vai todo mundo ouvir aquelas notas lindas que ele sabe dar. Então, quem está dominando é o violão. Se eu segurar um violão, o violão vai me ensinar a tocar e eu vou sair tocando? Não, porque eu não sei. Mas o Alisson toca. Então, quem domina o instrumento? O espírito. Então, é nisso daí que a gente tem que dizer, não, o instrumento não tem culpa, né? A carne não é fraca, né? É o nosso espírito que é fraco. Sou eu que não sei tocar o violão, e o Alisson sabe. São essas nuances que a gente tem que ter, apesar de estarmos sim sob o jugo da matéria, mas ela não nos domina. O violão não vai tocar na minha mão, vai me ensinar a tocar, entendeu? E aí, voltando para a comunicação de Hahnemann, né, ele diz: indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí reside a causa primordial da cólera. A causa primordial da cólera não está no temperamento. Sim, claro, somos diferentes e quem estuda um pouquinho sobre temperamentos humanos sabem que existem 4 tipos de temperamentos básicos, não é o objetivo aqui, mas 2 desses temperamentos são mais afeitos à tristeza e 2 desses temperamentos são mais afeitos à raiva e à cólera. Então, com certeza, esses 2 temperamentos que são mais afeitos às respostas no sentido da raiva estão mais, se prestam mais à cólera em si do que temperamentos que tendem à tristeza, que tendem para outro lado. Porém, mais uma vez, a causa primordial não é esse temperamento. A causa primordial é o que está por trás. É o espírito, né? Que domina. E aí, entendendo isso, tem aquela questão da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você para sempre assim. Não é, né? Então, a gente tem que sair dessa questão da síndrome da Gabriela, né? Porque a gente nasceu assim, tá? Esse temperamento. Então, assim, eu tenho um temperamento que se presta a atos de cólera. Então, eu preciso domar esse temperamento, não é porque eu nasci assim que eu vou morrer assim, né? Então, cadê a lei de progresso? Onde é que ela fica se eu não consigo me mudar? Se eu nasci assim e vou morrer assim? Hahnemann, inclusive, encerra a comunicação dele dizendo: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Então, não é o corpo que me dá a cólera, eu não tenho cólera nenhuma, eu sou um anjo de brandura e pacífico, e aí é meu temperamento porque eu sou colérico e aí ele vem pra mim. Não é, né? Assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Se fosse só porque meu corpo se presta a acessos de cólera e aí eu não consigo dominar isso, aí pronto. Cadê o mérito? Cadê a responsabilidade de eu tentar controlar esse instinto? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer com vontade firme. Então, se o meu corpo tem uma deficiência física, muitas vezes eu não vou deixar de ter aquela deficiência porque não depende muitas vezes de mim. Mas um defeito físico, um defeito moral, pode. Né? Porque eu posso, com a vontade firme, como ele fala aqui, eu posso modificar essa tendência do meu espírito e vou modificar até com o tempo, porque todos seremos espíritos puros. Em algum momento, daqui a milênios provavelmente, né? Seremos espíritos puros como Jesus o era já na época da criação do planeta Terra. Mas até chegar lá, até a gente dominar todas as paixões, a gente tem que se esforçar, né?
não vos mostra, ele continua dizendo, não vos mostra a experiência, a vós espíritas, mais uma vez, a vós espíritas, como é importante, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Não precisa nem ser espírita não, vê a história de Paulo, né, que era Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, que era o maior perseguidor dos cristãos à época, logo após a crucificação de Jesus. E se todos hoje falamos de Jesus, se o cristianismo se manteve, foi porque Saulo virou Paulo, e Paulo, com as suas peregrinações, as suas cartas, divulgou o cristianismo. Mudança. Maria de Magdala, mudança. Então, ele faz um chamamento aqui específico para os espíritas, mas essas histórias, esses exemplos já estão lá na Bíblia. O poder da vontade desses espíritos, né? Foi até tema da conferência espírita. O que queres que eu faça? Né? Paulo pergunta, o que queres que eu faça? Ele nem questionou os erros dele, tá? Errei. Mas, Senhor, o que queres que eu faça? É daqui para frente. Ele se modificou. E assim podemos nos modificar também, né? A partir da nossa vontade. E aí ele termina dizendo, compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. Então não existe Gabriela, certo? De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Senão não ia existir a lei do progresso. Então a gente só mantém os nossos vícios, como ele fala lá no começo, né? Ou porque a gente se compraz nesse vício, ou porque realmente é uma perseverança muito grande que é exigida para aquela mudança e a gente não está disposto àquela mudança naquele momento, né? Porque se a gente tiver, a gente consegue mudar. E aí, para encerrar aqui, eu trago a questão 909, mais uma vez, eu sempre trago essa questão porque eu acho ela importantíssima, do Livro dos Espíritos que está lá. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porque às vezes a gente tem algumas más inclinações que nos parecem impossíveis de serem traspassadas, né? Defeitos que a gente acha que... Muitas vezes até a gente acha que superou, aí daqui a pouco, mais na frente na vida, a gente cai de novo no mesmo defeito, assim, parece que é o mesmo teste para mostrar como a gente não superou. E aí, então, é possível vencer essa força dessa inferioridade, dessa matéria, desse vício, dessa cólera que nos toma? E aí os espíritos respondem que sim. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. Esforços bem pequenos. E o que às vezes pra gente parece imenso, esforços bem pequenos. O que lhe falta é o quê? A vontade. Então quando a gente diz que quer mudar verdadeiramente, muitas vezes a gente não está querendo tanto assim, a gente não está disposto a mudar tanto assim. Então o que nos falta é a vontade. E aí eles encerram com a frase que eu vou dizer aqui, que é: quão poucos dentre vós fazem esforços. Quão poucos dentre nós fazemos esforços verdadeiros. Não é aquele esforço de faz de conta, não. Esforço mesmo, de verdade. Os espíritos já estão aqui nos lembrando. Quantos de nós fazemos poucos esforços? Então, a lembrança que eu quero deixar aqui hoje é que a gente precisa se esforçar, né? Nesse momento dessa crise sanitária que passamos, precisamos nos esforçar mais ainda. Mas o caminho para domar as nossas más paixões está sempre aí, né? E esse momento de aprendizado tão gigante que a gente está passando, a gente tem que aproveitar para ser a mola mestra aí para a nossa mudança e para a nossa melhora, né? Então, era isso aqui o estudo que eu tinha para trazer hoje. Agradeço demais a atenção de todo mundo aí, os comentários e a paciência. E Taninha chegou aí para a gente dar seguimento aos trabalhos. Graças a Deus, né, Fernanda? Tá me ouvindo? Tô. Agora, como disseram aí no chat, quanto aprendizado, hein? Às vezes a gente enxerga um tema de uma forma e só o estudo mesmo, dia após dia, como estamos fazendo aqui, é capaz de nos esclarecer através até dos exemplos, né? Aquele exemplo que você deu sobre o violão, que é uma parte que me toca muito, né? Me causava muitas perguntas no quesito das psicografias, das incorporações, de pessoas que incorporam um cantor e canta. E aí a gente sabe, estudando,
claro que se nós não tivermos o dom, a prática principalmente, pronto, se você pegar o violão, como você falou, e você tiver um pouco de estudo, e você tiver mediunidade de incorporação, ainda tem um monte de si. Então você aí tocaria um instrumento. Mas se você recebe, o Alisson desencarna, ele quer vir você que é uma médium, mesmo que você não tenha mediunidade de incorporação, mas ele entende que você vai receber as intuições dele porque você é muito estudiosa, porque você sabe falar sobre mediunidade, entende esse processo, e aí ele quer vir em você e você não estudou o suficiente. Então ele vai, se ele não tiver o entendimento, ele como espírito, de que você não tem a obrigação de tocar como ele quer, porque está na mente dele, né? Do espírito, tá? No subconsciente do perispírito. E aí ele não vai tocar. Então, para que eu pudesse entender isso, foi agora, recentemente. E hoje, com o estudo do Evangelho de hoje, eu compreendi ainda mais, né? Porque nós estamos vindo, claro que eu não participo de todos, porque às vezes eu preciso trabalhar, mas todos os evangelhos que eu participei, é sempre um aprendizado muito grande, principalmente, Fernanda, com os exemplos. Os exemplos mais claros, porque a gente deixa bem claro que isso o que estamos fazendo aqui é uma explanação, é um esclarecimento da leitura do Evangelho, não é necessariamente uma palestra. Uma palestra de 1 hora, 50 minutos, a nossa explanação, como em qualquer lar, deve ser de todos, claro, uma diferença que é aqui, escolhemos uma pessoa para fazer a explanação, mas o Evangelho no lar, que é para ser feito todos os dias, como a gente sempre diz, em tempos de pandemia, Evangelho é todo dia, tem que ser breve a explicação, porque existe um passo a passo, como você também falou, de prece inicial para convidar os espíritos para fazer aquela limpeza, da explicação, e aí é onde você tem que realmente falar em voz alta para que outras pessoas não só, mas eu estou sozinha, os espíritos que estão ali vão ouvir a mensagem, e aí no final a prece de encerramento, que é onde tem aquela assistência maior da espiritualidade. E então eu quero muito agradecer a você, mais uma vez, pela disponibilidade e também pela a explanação realmente muito esclarecedora. Para mim, eu falo particularmente, foi maravilhoso, né? É como Francisco de Assis diz, Fernanda é elucidações esclarecedoras. E aí Maria Bernadette pede oração pela família e todos os familiares. Olha, essa questão dos comentários, eu anoto todos os pedidos de oração, fora que tem muitas pessoas que pedem oração durante toda a semana pelas redes sociais da Cruzada, pedem assistências, então a espiritualidade está fazendo todo o possível para assistir a todos. Né? Esse evangelho foi criado exatamente para que essa assistência seja feita, uma vez que nós estamos de portas fechadas fisicamente, mas o coração da Cruzada está aberto a todos. Não estamos medindo esforços para ajudar e assistir a todas as pessoas que buscam a nossa ajuda, principalmente em oração. Eu tenho o meu evangelho que é diariamente, todas as noites, e já incluo nas minhas orações muitas pessoas que precisam nesse momento de ajuda. E esse evangelho é ainda mais forte nessa questão dos pedidos, né? Toda casa espírita tem um livrinho onde as pessoas deixam o pedido de oração. Então, esses pedidos é para ser deixado aqui no nosso chat também, para que a espiritualidade possa visitar também cada um de vocês, né, em assistência. Mas hoje tivemos aqui 44 pessoas no total nos assistindo, né? Nesse momento temos 38, porque algumas pessoas realmente entram e às vezes se atrapalha, não era bem o que estava procurando, ou era outra palestra, enfim. Mas em uma média de 40 pessoas assistindo o Evangelho. Mentalmente,
pensando positivamente por essas pessoas, é muita coisa. 58º Evangelho de hoje, e nós só temos gratidão por um estudo tão claro e tão necessário nos dias de hoje, né, Fernanda? Não, é como Marília colocou aqui agora na mensagem, da clareza das explanações. Uma das coisas que a gente tenta trazer aqui para esse estudo do Evangelho é a clareza, porque de nada adianta a gente ficar complicando o que já é complicado de executar, né? Porque você executar os ensinamentos do Espírito é difícil. É verdade. Aí se a gente ainda dificultar no entendimento, não dá. Eu sempre, quando eu vou conversar, quando eu vou fazer... Eu nunca chamo nem palestra. Palestra é para Divaldo, é para Haroldo. Eles sabem envolver. Eu sempre tento fazer um estudo, que é para deixar realmente claro temas, termos. Porque, obviamente, eu não tenho a clareza de nenhum entendimento, nem nada de Divaldo ou de um Haroldo. Mas para dar a minha contribuição. E é o que a gente tem buscado aqui, né, nesse Evangelho, Taninha. Todo mundo que vem com esse objetivo, né? Verdade. E, Fernanda, às vezes, muitas vezes, na verdade que eu já estive em palestras e congressos, conferências, às vezes eu estou do lado de pessoas que comentam a palestra e não entenderam nada. Quer dizer, você precisa entender o que está se passando ali, porque nada se viu, né? Claro que tudo é válido. Você está presente onde vai haver uma assistência espiritual, tudo é válido. Mas olha o que Marília diz aqui. Essa particularidade da clareza nas explanações foi, de princípio, o que me aproximou e me mantém nas lives da Cruzada. E isso é muito gratificante. Saber que nós estamos encaminhando para um trabalho de muita assistência, de muita luz, e que as pessoas podem tirar dúvidas, né? No futuro, aí bem próximo, nós estaremos aqui buscando fazer alguns seminários para que a gente possa esclarecer também a questão de mediunidade nesse momento onde as pessoas estão vivendo dias difíceis sem poder sair de casa. As crianças veem aquele amiguinho oculto e aí aquele amiguinho que a gente chama de oculto, para ele não está ali na frente dele, são os espíritos que aparecem para as crianças de 5 a 7 anos, normalmente, né? E isso é algo de muita importância nos dias de hoje, porque as pessoas não podem nem buscar auxílio numa casa espírita, porque a maioria estão fechadas. E nem nas igrejas. Então, porque tem alguns padres que auxiliam também espiritualmente. Uhum. Eles pedem para que a pessoa converse com o espírito, que doutrine, que faça uma prece, né? Que em muitos linguajar é oração, é prece, é reza, enfim. Tudo é válido quando se mentaliza Jesus e quer o bem. E aí nós estaremos aí, Marília, fazendo, né, promovendo, se Deus quiser, em breve, seminários e mais momentos como esses, né, esclarecendo estudos de livros importantes da doutrina espírita por Allan Kardec, Mediunidade, o Livro dos Espíritos, que tem perguntas e respostas, e aí, se Deus quiser, a gente dá continuidade a esse trabalho virtual, mesmo que a casa volte a funcionar. Isso é um pedido do nosso presidente da federação, Éden Lemos, quando participou, que a gente não parasse esse trabalho, mesmo que a pandemia acabasse, que sabemos que isso vai ter um fim. Mas os nossos estudos, o nosso momento de conhecimento, do nosso próprio conhecimento, tem que continuar, agora mais do que nunca, né? E nós acreditamos que Jesus, sempre gosto de falar isso, quem está aí sabe que isso é uma frase que eu sempre gosto de dizer. Jesus é a resposta para toda necessidade humana. Em algum momento da nossa existência, nós estaremos com Jesus, porque a música já diz, um dia todos nós seremos anjos. Isso aí é verdade, mesmo que demore, mas nenhuma ovelha do rebanho de Jesus se perderá. Então vamos acelerar esse processo, né? Vamos estudar, se conhecer e ajudar, porque fora da caridade não há salvação. E a gente vai, nesses estudos, e nós temos aí exemplos de pessoas que não têm a menor condição de estar fazendo algo por alguém,
falo materialmente, e fala. Então, há sempre a possibilidade da gente buscar alguma coisa que a gente possa fazer por alguém. Amanhece o dia, o que é que eu posso fazer para ajudar alguém hoje? Essa é a meta do ser humano, da humanidade. Quando Fernanda se disponibiliza para ajudar no Evangelho, vou dar esse exemplo porque eu estou aqui na frente dela, mas ela sabe que, e ela também não é vaidosa, por isso que eu digo isso. Quando ela se disponibiliza em ajudar no Evangelho, fazendo uma explanação, uma prece, um exorto, seja o que for, eu digo Fernanda, mas pode ser qualquer pessoa, é uma possibilidade de trabalhar, porque é uma evangelização. E Jesus disse, ide e evangelizai a todas as gentes. Ide. E aí nós temos que vencer muitos dos obstáculos que temos na nossa vida que nos impedem de evoluir, né? Então já falei demais. Há quem realmente goste das minhas bobagens, mas eu só sou gratidão por ter esse trabalho aqui com Fernanda, né? Hoje Stephanie está de folga, mas Stephanie também trabalha conosco no Evangelho, e o nosso vice-presidente, Ivando Ramos, também nos ajuda aqui. Eu tenho muita gratidão por esse trabalho. Marília encerra também aí os comentários com gratidão. Eu entrei no grupo do ESD, estou correndo contra o tempo para poder acompanhar o grupo. Com vocês, me senti acolhida para estudar a base. Olha que maravilha. Nós temos aí grupos de estudos, né? Já deixei aqui uma vez o contato e posso deixar aqui novamente o contato de WhatsApp. É só o WhatsApp, hein, gente? Para quem quiser estudar e conhecer, saber quais são os dias, quando vai retomar do início, o que está se passando, é só enviar o WhatsApp, que quando tiver alguém disponível vai responder e auxiliar. Temos também o diálogo fraterno na sexta-feira, continua virtualmente, claro, com uma limitação, porque não temos tantos trabalhadores para atender, tanto como precisaria, né? Hoje, tanta gente buscando ajuda, e também temos os passes. Quem quiser pode buscar também nesse telefone, mas lembre-se que temos uma limitação pela falta de trabalhadores, né? Encarnados. Tem muito trabalhador desencarnado, tem os espíritos trabalhando o tempo todo, mas o trabalho da Cruzada continua, não parou em absolutamente nada. Nós estamos trabalhando, nós estamos aplicando passe, estamos fazendo tudo virtualmente e buscando não parar. E é o que a gente pede para que cada um de vocês busquem também na religião de cada um de vocês, né? No entendimento de cada um de vocês, busquem conhecer ainda mais a história de Jesus e, como a gente sempre diz na história, na prece, que Jesus é o nosso guia e modelo, então que possamos seguir em frente os ensinamentos do Cristo, tentando ser melhor a cada dia, melhor dia após dia. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, né, Fernanda? Vamos. Você falou aí que a gente não parou, realmente não paramos de trabalhar, e agora eu imagino assim, a cruzada sem portas, sem paredes, a gente, verdade, né? Assim, a gente tá sem ponto fixo, tá? Expandiu. Uma vez que as regras, as leis, né, das autoridades mandam abrir as igrejas, mandam abrir as casas espíritas, só que a cruzada é pequenininha, as salas são muito pequenas, todas no ar-condicionado, e aí não há a menor possibilidade, porque 70% não foram vacinados. Então, é um risco muito alto de contaminação ainda, e é por isso que nós temos que continuar o trabalho virtualmente. Eu acredito que, como a gente acredita nos espíritos, mesmo sem enxergar, né, mesmo quem não vê, nós acreditamos que a assistência é feita por pensamento. E aí, quando o Alisson diz na música que o silêncio é uma prece, hoje eu acredito ainda mais nisso. Porque quando aplicamos um passe à distância em alguém, que a pessoa recebe o benefício, que a pessoa consegue ficar bem, consegue dormir bem através de uma assistência espiritual, não precisamos mais de tantas dúvidas. Não precisamos duvidar do que não podemos pegar e nem enxergar. Precisamos confiar que Jesus está no controle e que tudo vai dar certo, né? Aí hoje, como Fernanda disse, a cruzada é escancarada, as portas, realmente, não tem mais porta, né? Esse trabalho nos fez assim, nos reinventar
ainda mais de pensar nas possibilidades do que a gente pode fazer, do que a gente pode aprender, e o aprendizado é sempre muito bom, não só para aqui, para o plano terreno, mas para o plano espiritual. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se conhece, melhor para quando até a gente passar para o lado de lá, a gente não ficar tão atordoado assim, onde eu estou, o que estou fazendo aqui. Ai, Fernanda, mulher, muito bom estar com você. Fernanda aplica o estudo do ESD, né, Fernanda? Toda segunda-feira às 8 horas. Toda segunda-feira às 8 horas. Infelizmente, eu perdi o início desse estudo, mas a gente faz outros estudos aqui em casa, mas se Deus quiser, quando ela for retomar esse estudo do ESD, eu estarei, se Deus quiser, porque o ESD é o início dos estudos, né, da doutrina, mas a gente sempre tem que fazer. Tem sempre que fazer. Não pode fazer só uma vez. Ah, eu já fiz o ESD. Há quantos anos? 5 anos atrás. Tem que fazer de novo. Porque tá sempre, a espiritualidade está sempre se inovando. E hoje, se a gente não acompanhar a espiritualidade, a gente vai ficar para trás. Então é por isso que precisamos vencer os nossos medos. O medo paralisa o espírito. Eu ouvi isso uma vez de Frederico Menezes. O medo paralisa o nosso espírito. E aí é o espírito que evolui, né? Nesse momento temos 44 pessoas. Eu quero pedir para que essas 44 pessoas pensem positivamente nesse momento e deixe tudo o que está fazendo agora para depois. Vamos 5 minutinhos para a gente mentalizar as pessoas que estão com Covid, especialmente com Covid nesse momento. Por quê? Especialmente porque são pessoas que estão entubadas. Imagine aí o sofrimento dessas pessoas e das famílias. Vendo a hora essa pessoa não conseguir resistir à intubação, que é um procedimento agressivo demais, né? Então eu gostaria de pedir, eu já tenho algumas pessoas em mente, e cada pessoa pensa, mentaliza essas pessoas para que a espiritualidade possa levar o auxílio e possa auxiliar também. Tá bom? Vamos colocar uma música. Eu vou só fechar seu microfone, tá, Fernandinha? Vamos mentalizar Jesus e essa música que vai tocar um fundozinho musical que eu gosto sempre de colocar para que a gente possa ficar como uma meditação, né? Se estiver muito alto, Fernandinha, você me diga. Tá bom a música? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e convidar Jesus para entrar em nosso lar. Em cada lar. Senhor Deus, de bondade infinita e misericórdia, ajoelhados estamos aqui, nesse momento, aos vossos pés, implorando por toda a humanidade, rogando e pedindo por todos nós, pelas pessoas que estão passando pela estrada da dor e do desespero nesse momento. Estamos aqui, Senhor, para vos pedir clemência para todos aqueles que, distante de vós, se encontram. Amado Pai, socorrei-nos. Não estamos suportando a dor de tantos irmãos sofridos, adoecidos pelo Covid e por tantas outras doenças, mas principalmente pela falta de amor. Sabemos, Senhor, que o homem é o único ser capaz de reconhecer
a sua soberania. Mas às vezes dá a impressão de que os animais são mais dóceis, mais fáceis de educar e executam de maneira mais eficiente as tarefas que lhes cabem à sua obra. Senhor, por tudo isso queremos lhe rogar. Ajude-nos a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja banida de uma vez por todas. Essa guerra de política e até das religiões. Um mundo onde o ser humano seja mais valorizado do que algumas notas de dinheiro. Um mundo onde o ser humano seja mais importante do que um cargo, do que um pedaço de chão, do que um papelote de drogas, do que outro interesse qualquer. Nos ajude a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses para construir a paz tão almejada e tão pouco buscada de verdade. Nos ajude a retirar dos olhos a venda da vaidade que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais e nossa pequenez diante de sua grandeza. Nos ajude a romper essa concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar os nossos irmãos. Nos ajude, Senhor, a elevar o olhar acima da própria estatura para vislumbrar o horizonte e caminhar em sua direção. Nos ajude, Senhor, a abrir mão da autopiedade e lançar o olhar em redor. Descobrir nosso próximo e nos aproximar dele. Nos ensine, Pai, a construir pontes de entendimento, a estreitar os laços de amizade, a entender o nosso semelhante. Nos ensine, Pai, ainda mais a amar. Nos ajude a admitir a nossa própria fragilidade, a nos livrar da arrogância, espalhar perfume, enxugar lágrimas, caminhar com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicional amor, a sorrir mais, perdoar sem condições e, por fim, Senhor, nos ajude a dizer contigo: faça-se em mim, segundo a tua vontade, porque confiamos em ti. Acreditamos que tudo está sob o seu controle. Que a espiritualidade amiga neste momento possa levar, assistindo os espíritos mais sofridos, as colônias espirituais para um amparo e uma assistência maior. E aqueles que ainda não chegou a hora de visitar o plano espiritual. Aqueles que se encontram com Covid nos hospitais ou em seus lares, recebam de coração a assistência do seu guia espiritual. Confie e acredite. Vamos encerrar o nosso evangelho de hoje com muito amor, com muita fé, confiando que o nosso mentor espiritual, Capitão Maurício, sob o comando de Jesus, governador da terra, nos ampara e nos protege todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. E é assim que nós finalizamos as atividades da noite de hoje, com 47 pessoas vibrando positivamente. Eu fico feliz. Eu fico feliz, agradeço a todos vocês que ainda estão aí. Paulo Souza também participou bastante do nosso evangelho, disse que gostou muito, está aqui pela primeira vez assistindo essa linda e maravilhosa palestra. Felicidade a todos vocês, a equipe de trabalho,
Que os mentores espirituais abençoem. Olha que maravilha. Temos pessoas aí de vários estados, né, Fernanda? Nos assistindo, nos ajudando a vibrar positivamente e que assim seja. Estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima terça-feira, vibrando mais uma vez em oração pela humanidade. Vocês fiquem com Deus. Esse é o momento da água fluidificada. Tomem as suas águas, distribuam para quem vocês estão próximos. Quem acredite e confie. Um beijo carinhoso. Fernanda. Boa noite, Taninha. Boa noite, pessoal que nos acompanhou. Venham, voltem. Terça-feira estamos aqui. Terça-feira estaremos aqui às 20 horas pelos mesmos canais. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e não esqueçam as orações ao dormir e mentalizem os irmãos que estão precisando de ajuda.